Nem parece que o Santos venceu, né? Porque a comissão técnica do Santos e alguns jogadores do elenco fazem questão de lembrar o que acontece de pior quando a gente entra um pedacinho nos bastidores do que é esse time, né? E é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos repercutir como foi na coletiva de imprensa do Fábio Carille e do Juliano após o 3-2 contra o Mirassol, quando eles falam especificamente do Miguelito, o jogador que consegue jogar eliminatórias da Copa do Mundo, mas não consegue jogar uma segunda divisão. Eu trouxe aqui uns pedaços da coletiva, dois trechos especificamente, são os dois trechos que comentam a respeito dele. Primeiro a resposta do Juliano, depois uma resposta do Carille. Tem um tom de voz ali que me incomoda, mas de cara é, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi numa coletiva de imprensa entre jogadores. Se você fala que o time, o elenco, ele é formado de jogadores que se apoiam, que querem o bem dos outros, que querem ver o sucesso do grupo, não pode ter uma coletiva igual essa do Juliano. O Juliano, que vem sendo muito importante na temporada, é um dos melhores jogadores do time e até poderia ser cogitado para estar ainda no ano que vem, para ser aproveitado, não como titular, mas ainda dentro desse elenco. Uma declaração como essa joga isso tudo no lixo. E não porque ele falou algum absurdo, falou algo que foi só prejudicial. A gente vai entrar de alguns pedaços, alguns termos que ele usa ali que me incomodaram bastante. Mas o principal é, se você tem um jogador que é base, que é o futuro do clube, por que você vai diminuir esse ativo do clube simplesmente para fazer uma justificativa de uma má utilização feita pelo técnico? Fica muito claro que foi bem nesse sentido. O Juliano entrou nessa coletiva para ser um para-choque para o Carille, especificamente para essa pergunta. O restante que ele fala, fase artilheira, me lesionei, quero jogar mais uma temporada, isso aí tudo ficou irrelevante num jogo em que ele foi um protagonista, fez um belo gol, ele jogou isso tudo no lixo ao falar essa pá de bobagem que ele vai falar agora e eu divido tela com vocês para a gente acompanhar. Vamos lá. Carille, Juliano aqui, boa noite. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, a pergunta sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar. Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? A pergunta é muito boa e a pergunta dá algumas alfinetadas interessantes porque ela ataca o Carille, ataca entre muitas aspas, né? A pergunta foi muito bem feita e a pergunta é pertinente mais do que qualquer outra coisa. Mas é interessante ver porque a, ele fala, primeiro, por que, que um jogador que consegue atuar em um ambiente totalmente diferente e de uma qualidade técnica mais alta do que a que ele convive geralmente, que é a segunda divisão, consegue jogar lá e ir bem, ser destaque. E por que que um time na Série B que tem uma carência exatamente nas posições, na ponta direita, onde ninguém se firma, é Otero, é La Quintana, é Pedrinho, e na meia, onde deveria estar jogando o rapaz sentado ao lado do Carille, mas ele não joga, ele joga de atacante, por que que mesmo com essas lacunas ele não consegue ter minutos? A resposta do Carille, ela é muito curta no começo, então eu vou ficar mais focado na resposta do Juliano. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Essa resposta aqui, eu já me contradisse com 30 segundos, né? Essa resposta é de uma canalice, porque não adianta ele ter minutos faltando 5 para acabar o jogo, com o Santos perdendo e a torcida pistola da vida. Não adianta o Miguelito ter minutos e não jogar na função dele. Não adianta o Miguelito ter minutos num jogo e ficar 5 sem atuar. Ele precisa ter o mesmo tratamento que outros jogadores têm, que são bagres comprovados e que continuam jogando. Que é o caso do La Quintana, é o caso do Pedrinho, é o caso do Sérgio, é o caso do Patrick, que ainda vai aparecer um pouco mais pra frente na coletiva. Mas assim,
O problema não são os minutos. Não adianta ele colocar o Miguelito daqui até o final do campeonato 5 minutos todo jogo. Não é isso que vai resolver. Ele tem que ter minutos de qualidade, ele tem que jogar um tempo inteiro, ele tem que ter uma partida inteira até para o torcedor tirar essa fanfic que existe na cabeça de que o Miguel vai ser a resolução de todos os problemas. A gente tem que colocar o Miguel na caixinha que ele cabe. Ele não tem nem que ser maior, nem ser menor do que o talento que ele tem. Mas a gente precisa ver ele com oportunidades reais, em condições que favoreçam um moleque que está com 20 anos a desenvolver o futebol, que é uma coisa que o Carille simplesmente se recusa a fazer. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Respondeu nada. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós... Aí para. O Juliano comentar que o Miguelito não tem intensidade para esse time do Santos não faz o menor sentido. Porque esse time do Santos está longe de ser intenso. Ele fez um jogo, que foi esse último, que foi um pouco mais agressivo em termos de marcação, mas foi só. Mesmo assim, foi um aperto do cacete para ganhar o jogo. O Juliano, em si, não é um jogador de intensidade. Tanto é que ele deveria estar no meio-campo, mas ele não joga no meio-campo, ele joga mais à frente justamente porque ele não tem intensidade, ele não tem mobilidade. Ou seja, o Miguelito, por mais que não seja essa coisa do outro mundo, eu duvido que ele seja menos intenso para ficar nesse momento do vídeo que o Juliano. E isso aí é uma defesa covarde de um jogador mais experiente que deveria estar enchendo a bola do Miguelito e falando assim: é isso que a gente quer ver. Ele até comenta isso. A gente quer ver o Miguelito da Bolívia jogando aqui. E os treinos do Santos a gente não vê. Apesar que a gente sabe que o Santos treina muito pouco. Então, assim, de novo, se ele tem 5 minutos para jogar, ele deve fazer um coletivo ali que ninguém consegue ver nada, porque treina-se muito pouco também. Como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Ele podia ter resumido a resposta dele inteira com esse último trecho. Eu espero que quando ele volte, ele consiga demonstrar esse futebol que ele está tendo, que aí ele vai nos ajudar. É um jogador importante, com talento e que precisa ter mais minutos, como o treinador acabou de garantir que ele vai ter. Encerraria, daria o tamanho que o Miguelito deveria ter nesse elenco na fala dele e não teria problema. Mas essa frase é simplesmente para ele entrar para ser um para-choque do Carille. Mas tem mais, com 19 minutos. Vamos lá. 19 minutos e meio, eu acho. Vamos ver. Aqui, Carille. Boa noite. Tudo bem? Parabéns para a vitória para os dois. Carille, desculpa insistir na situação do Miguelito. O Juliano acabou... Você não quis falar sobre isso. O Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né? O que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino. Não dá para fazer uma análise mais completa. Mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela terceira vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora, extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele. Ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico. O técnico não tem que dar mais segurança. Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro
né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que você que começa a temporada com alguns problemas físicos, né? Alguns pontos sobre a pergunta do Wagner Frederico, que faz também, assim como o Giovanni do Varanda também faz a pergunta muito bem contextualizada. O ponto aqui é, ele coloca já de cara o problema que ele vê na avaliação que a comissão técnica faz do Miguelito. Por quê? Ele comenta primeiro que existe da onde comparar. Porque se a gente não tivesse o Miguelito sendo convocado e jogando pela Bolívia, a gente ia ficar somente com a palavra de técnico e jogadores a respeito do treinamento, onde a gente não tem acesso. E aí, esse discurso de ele não tem intensidade, ainda não está pronto, precisa maturar, até poderia ser um pouco mais aceito. O problema é que a gente vê o cara jogando uma eliminatória de Copa e assim, os próprios jogadores do Brasil que estão jogando essa eliminatória estão com dificuldades, então você vê ele sobrar desse jeito, né? Sobrar, que eu falo no sentido de se destacar desse jeito, é incrível como esse cara não consegue ter 20 minutos todo jogo. E aí o Sérgio e o Patrick, que nem é relacionado, esses caras vira e mexe têm oportunidades. O La Quintana vira e mexe tem oportunidade. O Pedrinho é usado quase todo jogo. O Rainer e o Rodrigo Ferreira, que são dois bagres em outra posição, têm minutos. Por que que não se aplica a mesma lei pro Miguelito? Até para uma defesa do Carille. Se ele bota o menino com tempo e o menino não rende, você tira essa pressão de cima dele de que ele tá segurando o moleque. Mas enfim, é a cabeça desse técnico, é que ele vai falar um verbo aqui que eu desconfio muito que ele sabe o que significa. A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal. Não foi legal, primeiro, porque você botou ele fora de posição. E segundo, porque você bota esse moleque só numa gelada. O Patati, que não era nada demais, entrava nas mesmas furadas que você coloca o Miguelito. E outra coisa, né? Ele falar de entrevista chata e repetitiva, ele não deve assistir o jogo, né? Que também é chato e repetitivo. E ele concorda com isso. Ele vai falar ao contrário do chefe, que Penso não dá que a chance pra ele. Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso. Esse é o verbo que eu duvido muito que ele saiba o que significa. É inacreditável o cara me falar que é mais fácil lançar um moleque na Série A do que na Série B, porque na Série B o jogo é mais truncado. Isso não faz o menor sentido. A Série B é um jogo muito mais pegado, menos técnico, onde quem tem técnica sobra. Ainda mais o Santos, que está num ambiente em que ele sobra tecnicamente perante os outros adversários. Não à toa, sem apresentar futebol coletivo nenhum, o Santos é líder do campeonato. Então, assim, isso não faz o menor sentido. A não ser o fato de que ele está projetando já a fala dele para jogar responsabilidade para quem vem no ano que vem. Ele está se eximindo dessa responsabilidade porque a Série A é mais fácil, então vamos ajudar. Na Série B, com a minha supervisão que vai dar um trabalhão, aí eu não quero. Que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão agora, o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande. Mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga... Para. Quem olha, pensa que o Schmidt e o Pituca são dois volantes pegadores de que na Série B eles estão sobrando, que eles não dão espaço, que eles sufocam os meias adversários. De novo, o Santos não é um time intenso. Eu desconfio grandemente de se isso aí é uma verdade. O Alisson até entendo, porque o Alisson deve para baixo do pescoço é tudo canela. Mas eu duvido que o Miguelito tenha um enfrentamento tão disparelho com Pituca e Schmidt a esse ponto. Eu duvido, porque Pituca e Schmidt não são assim nos jogos do Santos. Assim como o senhor Juliano também não é intenso sendo meia. Joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado.
falta 10 no Santos e falta jogador que joga pelo lado direito também. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição. E tem Exatamente o jogo que o Carille faz. É bico pra frente e vai brigar lá na frente com o atacante, com o zagueiro e tudo mais. Essa descrição de jogo que defende muito, marca e tenta sair rápido é exatamente o time do Carille, um time reativo, um time que espera a bola. O Santos não é um time de construção. Então, ou seja, até nesse aspecto, o Miguelito encaixa no que o Carille tem de premissa de jogo. feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Eu vou parar aqui porque é o final da entrevista. Eu vou até voltar para outra tela porque não dá. Ele falar que o clube tem que abrir espaço para os jogadores e começa a dar uma lista de jogadores que nunca pisaram no time profissional, nunca tiveram uma chance real, ou mesmo quando ele lançou vários meninos na base, no time, no jogo ali, que o Santos ganhou de 1-0, não vou lembrar contra quem, acho que foi contra o Juventude, não, contra o Juventude, tá na Série A. Não lembro contra quem que foi, mas o Santos lançou o Matheus Xavier, botou o Patati, botou o Souza, e o Bigode acabou fazendo um gol de cabeça. Assim, o ponto é, ele tinha que fazer isso aqui. O planejamento dele esse ano tinha que contar com isso, justamente porque o Santos joga uma competição de nível técnico mais baixo. Tá totalmente na responsabilidade dele e na mão dele fazer esse processo, mesmo que ele não continue no clube. Ele teria todo o material necessário, até porque a competição abre brecha para isso. Mas ele é um treinador preguiçoso. Ele já acabou o ciclo dele no Santos e por isso que ele não tem mais essa preocupação em lançar os meninos da base. Porque ele sabe que ele não vai continuar se ele colocar agora ou não. E se ele coloca o moleque arrebenta, o ano que vem vão falar que o cara que chegou foi o cara que soube utilizar o talento do Miguel. Isso aí é vaidade pura, é um discurso vazio, é um discurso de técnico que não gosta de pegar jogador novo e criar, e desenvolver, e botar para jogar, ensinar. Ele não quer fazer isso. E aparentemente o elenco de jogadores também não gosta muito dessa postura, não quer muito criar um plano de sucessão. Querem eles ficarem com toda a representatividade, todo o brilho, todo o foco desse time na Série B. Então daí você começa a imaginar quantos poucos nomes vão sobrar para o ano que vem, além da base, para dar continuidade nesse trabalho. Diz para mim nos comentários o que você achou, se você concorda com o que eu falei, se você concorda com o que o Carille e o Juliano falaram, deixa aqui nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo também e de dar o seu tiquezinho de inscrito aqui no meu canal do Santos. Vejo você no próximo episódio, um abraço, tchau!